Olá, namastê! No vídeo de hoje eu vou lançar uma série de vídeos com a pergunta: como ter uma prática de yoga duradoura para a vida inteira? E essa série são vários vídeos curtos para definir esse tema. Esses vídeos vieram de uma aula que eu dei para alunos de uma amiga minha, a Isadora, e a gente gravou essa aula, mas não sei o que aconteceu com as tecnologias aí, que essas aulas não foram gravadas, não foi gravada essa aula. Então, eu achei legal eu voltar a falar sobre isso, agora colocando mais especificidade em cada um dos pontos que eu levantei ali, para que a gente possa pensar juntos sobre qual que é o objetivo, né, da nossa prática de yoga. Eu sinto que essa pergunta que ela me fez, como ter uma prática para a vida inteira, levanta muitas questões e algumas delas eu desenvolvi e vou desenvolvendo aqui com você nesses vídeos que vão seguir nessa série. Então, se você está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Eu sou a Ju Ferraro, sou praticante, professora de Ashtanga Yoga e estou aqui para falar um pouco sobre a minha experiência com a prática de yoga, tanto como praticante quanto como professora, e uma pessoa que estou sempre questionando, sempre tentando compreender aonde estamos, em que lugar estamos também com a nossa prática de yoga no mundo atual. Então fica comigo e vamos começar o vídeo de hoje tentando responder aí essa pergunta, né? Como ter uma prática de yoga para a vida inteira. Bom, então hoje eu quero fazer uma introdução ao tema. E a primeira pergunta que eu vou te fazer, eu sugiro aí que você anote no papel aí do seu lado e que você volte para essa resposta depois que a gente terminar aqui com essa série de vídeos, de reflexões. E essa pergunta é: por que você pratica yoga? E se você não pratica yoga, por que você quer praticar yoga? Só fecha o olho, escreve, sem pensar em muita coisa. Deixa fluir o que vier na sua cabeça. Pronto? Então, vamos começar. Bom, muita gente me pergunta, na verdade, como eu posso ter uma prática duradoura, e também eu recebo muitas vezes a pergunta como que eu posso manter a minha prática diária, né, rotineira, como que eu posso encaixar essa prática na minha vida, e principalmente quando a gente fala do Ashtanga, que é uma prática repetitiva, né, como não tornar essa prática uma coisa monótona, chata, desanimadora, e como que eu posso fazer para manter a prática sem criar lesões por causa dos movimentos repetitivos. Será que isso existe? Será que isso acontece mesmo? Bom, eu, da minha experiência, nunca passei por esse tipo de lesões. O que acontece, aqui fazendo um adendo, na verdade, ao tema, mas é só para explicar um pouquinho mais sobre isso, o que eu percebo que acontece, o que foi o que aconteceu comigo, é que os movimentos repetitivos feitos de maneira inconsciente, em que a gente repete padrões do nosso corpo, que são condicionados desde que a gente nasceu, que a gente na prática repete eles, claro, com certeza, e aí quando a lesão aparece, a gente toma consciência desses desequilíbrios que a gente está na nossa postura. Então é mais como um apontar o dedo para a coisa que já estava lá do que como se realmente a prática tivesse do zero causado aquela dor, tá? Então, se você teve alguma experiência diferente, conta pra mim que eu quero saber. E antes de tudo, eu vou começar falando que eu tô num lugar assim de humildade, num lugar mesmo de pesquisa, de questionar juntos, de lançar a pergunta, e não como se eu tivesse aqui uma verdade verdadeira para te falar. Mais do que tudo, né? E além disso, eu não estou no fim da minha vida, quer dizer, eu acho, né? A gente nunca sabe, mas enfim, eu não tenho uma vida no final, e aí eu posso falar pra você: olha, eu vi toda a minha vida praticando e essa é a dica final. Primeiro porque essas coisas não funcionam e eu convido você a sempre questionar, porque o que pode funcionar pra mim pode não funcionar pra você. Pode ser como um norte, pode ser, né, se você pega, por exemplo, as palavras de uma pessoa que já viveu mais, que já andou por aí, que já praticou mais tempo de yoga,
mas nunca tome como uma verdade única, verdadeira. Escute várias pessoas, pense e sinta como aquilo reverbera em você e pratique, faça a prática e observa como aquilo funciona pra você. Então, eu tô falando, na verdade eu tô aqui muito mais pra questionar, né, o nosso objetivo com a prática do que pra te falar isso, isso e aquilo, porque dessas dicas aí sobre como manter uma prática já tá cheio por aí na internet. Eu tenho até artigos meus aí que eu já escrevi, como por exemplo, acorde sempre na mesma hora, mantenha um seu lugar sagrado, acenda uma vela e essas coisas mais práticas assim de colocar no hábito, mas eu acredito que se a gente não investigar o que está no fundo de por que eu vou implementar essas práticas, a gente também não consegue colocar isso em prática, né? Então essa série de vídeos vai ser justamente para isso. Eu vou olhando aqui, mais ou menos para ir me guiando, para não ficar me perdendo, tá? Então, eu quero convidar você para a gente afundar um pouquinho nessa questão, aprofundar. Existem muitas respostas prontas para muitas perguntas, mas então o nosso objetivo aqui é sair das respostas prontas, buscar internamente com a nossa experiência e trocar experiências para a gente achar respostas que sejam talvez mais cabíveis para você nesse momento, para mim nesse momento, e talvez essas respostas não sejam as mesmas, mas já fica a dica que esse questionamento do porquê que eu tô praticando, ele é um questionamento que ele vai voltar para você várias vezes durante a prática, durante os anos que você for praticando. Da cada tempos em tempos vai voltar essa questão para mim mesma, já voltou várias vezes, e eu sinto que a cada vez que eu faço a pergunta e eu encontro de repente uma nova resposta, eu consigo me aprofundar mais na prática e encontrar uma motivação a mais. Então, lógico que quando surge a pergunta, a dúvida, vem uma vontade de desistir, mas não desiste, continua praticando para explorar a sua resposta. E se a resposta for que você não deveria continuar praticando, então aí você realmente não deveria continuar praticando. Então, para que serve o yoga? Eu sinto que a gente precisa ter esse norte, né? As palavras guias que hoje em dia eu vejo muito, e que é isso que a gente pode levar em consideração para esse tema, né, uma prática duradoura, é que o yoga é um processo lento e gradual. E o yoga consiste em prática e desapego, né? Prática, que é esse processo de você estar constante, que você tenha uma constância, uma rotina, e não para e volta, mas que você vá a fundo na prática. E aí eu escutei isso, agora eu não lembro mais aonde eu escutei, eu acho que foi numa live com o Eduardo Moreira. Eu falo direto dele aqui, né, gente? Então, ele é um cara... Tipo, não foi ele que falou, eu acho que foi o pastor Henrique que falou. Ele falou assim, se você quer cavar um poço de água, né, você tem que cavar... Primeiro você tem que cavar vários buracos pra ver onde mais ou menos que você vai estar mais perto da água. Mas depois você tem que escolher um buraco e cavar fundo pra você achar água. Se você ficar cavando superficial em todos os buracos, você não vai achar água em nenhum. Então você tem que escolher um e ir fundo nele. E isso é a dica. Então primeiro experimente, mas depois escolha um e vai fundo pra você achar a água lá embaixo, né? Ou seja, pra você conseguir ir tirando também os tesouros que a prática que você escolheu tem a oferecer. Todas têm, e não existe uma melhor que a outra. Tem uma prática que vai se encaixar melhor pra você nesse momento da sua vida. Então, e o desapego, né? Então, é uma prática constante, né? E o desapego não é só... Pode ser, lógico, o desapego talvez de coisas materiais, ou, na verdade, não de coisas materiais, mas da projeção que a gente faz nas coisas materiais. Tipo, eu acho que o meu celular, quando eu estou com ele, eu me sinto melhor. Eu acho que porque eu tenho uma joia XYZ ou um carro X, eu tenho tal característica por ter isso, ou eu me sinto mais feliz por causa desse objeto. Então, o desapego é cortar esse laço, é você ter aquele objeto que sirva pra você, que seja útil, mas não como uma forma de, sei lá, de se impor em cima dos outros, de se achar melhor que os outros, ou mais inteligente ou mais feliz porque você possui aquele objeto. Na verdade, todos os sentimentos e as sensações que você tem vêm do seu mundo interno, né, do seu trabalho interno, e não das coisas que você adquire, né.
Então eu acho que esse desapego é o principal e não simplesmente sair dos objetos, porque você pode desapegar de um objeto e depois se apegar logo em outro, né? Então aí você fica sempre continuando nessa roda do apego em relação às coisas externas, que não são desimportantes, mas também que não definem quem você é, né? Muito menos os seus estados mentais definem quem você é, muito menos os seus pensamentos hoje definem quem você é. Você pode mudar o seu pensamento, você pode mudar o seu ponto de vista. Muito menos o seu corpo define quem você é. O nosso corpo também muda o tempo todo, né? Tem estudos aí que dizem que a cada 7 anos todas as células do nosso corpo foram renovadas. Imagina que você é uma pessoa totalmente nova a cada 7 anos. E veja você se sente você desde que você nasceu, mas desde que você nasceu você já mudou muito, veja que diferença. Então, a gente está sempre mudando, essa é a natureza de todas as coisas no universo, tudo está sempre em constante transformação e fluxo. Então, se a gente se apega, a gente impede o fluxo de ocorrer, ou a gente tenta impedir o fluxo de ocorrer, e quando a gente faz isso, a gente gasta uma energia enorme e a gente acaba se frustrando e a gente sofre por causa disso. E os dois lados do apego, né? Porque não é só apego às coisas boas, é também apego que se chama como aversão, ou seja, pode ser o outro lado do apego às coisas que nós consideramos como negativas, que é lutar contra aquilo que a gente não gosta. Isso também causa sofrimento, porque dá na mesma. É você querer fazer força contra uma coisa que você não tem como controlar. Então é melhor você ir no fluxo. E como ir no fluxo? É soltar, né? Pensa como se você estivesse boiando no mar. Você tem que soltar e relaxar e respirar para você conseguir boiar e deixar acontecer. Então é mais ou menos isso que a gente vai aprendendo gradualmente com a nossa prática, que é isso um dos nossos objetivos com a prática de yoga, né? Que a gente aprenda gradualmente. E por que é um processo gradual? Porque você não aprende a soltar tudo assim e confiar de um dia para o outro. Eu decidi que agora eu vou confiar no universo. Então amanhã você já está totalmente confiante e soltou tudo. Não é bem assim. É uma coisa que a gente vai treinando, é um treino. Por isso que é uma prática, né? É uma prática porque tá sempre tendo que fazer de novo, treinar mais um pouquinho, aprender mais um pouco. E é isso que é a ideia de ter uma prática constante. É que no final, qual que é a preparação final do desapego? O desapego do corpo físico ou de quem a gente acha que é baseado nesse corpo e das coisas que a gente tem e até mesmo das pessoas com quem a gente se relaciona, porque todo mundo vai morrer. Né? Isso é uma verdade absoluta. O dia que você nasce, a única certeza que você tem é que você vai morrer. Inclusive eu e todas as pessoas, por enquanto não inventaram ainda um jeito de não morrer. E se você acha que seria legal ficar sem morrer, eu convido você a ler um livro do José Saramago, que fala sobre a morte e que é maravilhoso. Coloca uma reflexão muito, muito importante pra gente que tem medo da morte. Porque nesse livro, eu vou contar rapidinho assim só pra começar, ele conta a história de uma cidade onde de um dia pro outro ninguém mais morria. E aí você vai ler, é muito legal, até engraçado, mas convida a reflexões profundas. Chama Ensaio sobre a Morte, eu acredito que é assim o nome do livro. Se alguém lembrar certinho, coloca aqui nos comentários, por favor. Mas procura lá o José Saramago, vale a pena esse livro. Enfim, então a gente vai ter que se desapegar, né, uma hora ou outra, só que é mais fácil que a gente se prepare para esse momento, né, que a gente consiga na hora da nossa passagem, a gente consiga simplesmente soltar e deixar ir, do que a gente ficar se prendendo a isso e na hora da nossa morte a gente tá sofrendo, né, e os budistas eles falam, tem um livro muito lindo que é o livro tibetano dos mortos, e que eles falam como a vida é realmente uma preparação para a morte e como é importante você considerar o jeito que você vai estar, não o jeito físico, mas assim, emocionalmente, como que você vai estar na hora da sua passagem, porque isso, se você acredita em reencarnação, é um ponto principal que vai fazer com que como assim, direcione como vai ser a sua próxima reencarnação, né, ou para que mundo outro você vai, para onde a sua alma vai, ou etc e tal. Esse livro também é bem legal. Então, outra coisa que eu sinto que é legal falar, que eu já falei aqui das ideias e tudo, dos sentimentos, mas só pra dar uma aprimorada um pouquinho mais no desapego, porque a gente fala do yoga como um jeito de adquirir flexibilidade, né? Mas é lógico que a flexibilidade do corpo ela é importante
porque a gente consegue realmente usar o nosso corpo como ele deveria ser usado, né? O nosso corpo ele faz milhões de movimentos e no nosso dia a dia eu acho que a gente faz 1% deles. Por isso é legal, é uma prática que você possa explorar o seu corpo como ele deveria ser, né? Porque ele existe, com todas as milhões de capacidades, possibilidades de movimento que ele tem. E isso vai te trazer mais saúde. E além disso, a flexibilidade é do sair das ideias engessadas, das certezas absolutas. Isso é também uma forma de apego, né? Então é uma crença que você fica lá repetindo e a gente fala muito, né, no processo aí da espiritualidade sobre as crenças limitantes. Então são crenças que a gente se apega, que funcionaram, com certeza podem ter funcionado para você em algum momento da sua vida, mas hoje em dia elas não funcionam mais. Então é sempre importante questionar, observar, conhecer quais são essas crenças em relação a tudo na vida, né? Relacionamentos, dinheiro, mesmo a sua prática de yoga, em relação ao seu próprio corpo, em relação ao que é beleza, em relação ao que é família, em relação ao que é política. Todas essas coisas são totalmente questionáveis, todas as certezas são questionáveis, inclusive as certezas absolutas que a gente consegue observar no mundo do yoga, né? Então esse fica aí um questionamento também sobre isso. Bom, hoje a gente começou colocando um monte de pergunta e é justamente essa a intenção, que você pense, e eu te peço, te convido, te incito, numa linguagem mais formal, a deixar aqui nos comentários as reflexões que você teve, as respostas ou talvez perguntas que surgiram através desse tema. E se quiser indicar livros, filmes sobre isso, coisas que te fazem refletir, deixa aqui nos comentários e deixa o seu like também aqui no vídeo para poder ajudar aqui o canal a crescer e continuar investindo aí na qualidade desses vídeos, na qualidade do material. E também, se você gostou do vídeo, se fez sentido pra você, compartilha com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Boa semana. Namastê.